Eu agradeço a Deus mais uma vez por poder contemplar a sua natureza e ver em tudo que Deus criou, louvado seja o nome do Senhor, a manifestação de Deus. E quero convidar você nesse momento para nós meditar na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 11, e vamos ler o versículo 25, louvado seja o nome do Senhor, até o 27, louvado seja o nome de Jesus, que nos diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse-lhe: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, diante dessa palavra, eu quero meditar com você que está me ouvindo e vai ouvir esse simples vídeo sobre o que nos disse aqui Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse aqui no versículo 25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero falar com você e meditar na palavra de Deus sobre revelação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só podemos conhecer e se encontrar com Deus quando nós tivermos um encontro, louvado seja o nome do Senhor, com Ele, pela revelação que vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Ele nos deixa bem claro. Ele disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém jamais pode se encontrar com Deus ou conhecer Jesus Cristo por meio de estudo, por meio de instrução. É somente aquele a quem Jesus Cristo Ele quer revelar. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero falar e meditar com você a respeito desta palavra. Ele diz aqui: todas as coisas me foram entregues, no versículo 27, por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo muita pessoa instruída, tentando conhecer a Deus por meio de teologia, de estudo, de faculdades, mas aqui Jesus nos deixou bem claro, bendito seja o nome do Senhor, que só aquele a quem o Filho quiser revelar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu peço a Deus que Ele possa nos revelar nesse momento a vontade da sua palavra e que nós possa ter a humildade, louvado seja o nome do Senhor, de receber a palavra de Deus.
Deus, hoje, muitas pessoas estão tentando se encontrar com Deus, olhando nas grandes aparências. Mas eu quero lembrar você, louvado seja o nome do Senhor, que Deus é simplicidade. Bendito seja o nome do Senhor. Quando um homem aceita, louvado seja o nome do Senhor, e se encontra com Deus, com Jesus Cristo, através da revelação que vem de Deus, que ele fica conhecendo Jesus pela revelação e não pela carne, ele contempla a Deus nas coisas mais simples que existem na face da terra, porque ali, louvado seja o nome do Senhor, que Deus se encontra. Deus, ele não vem com aparência, com grandes aparências, mas ele vem na simplicidade. Nós vimos Deus lá de Noé, bendito seja o nome do Senhor, e viemos acompanhando, vamos ver Jesus, a maneira que ele nasceu e a simplicidade que ele passou o seu ministério aqui na terra, e todos os homens que se encontraram com Deus, eles se encontraram com Deus na simplicidade. Não numa grande aparência, ou através de uma faculdade, ou através de estudos. E que nós possa, por meio dessa mensagem tão simples, que Deus possa achar graça e se revelar a nós através da sua palavra, bendito seja o nome do Senhor, por meio da sua simplicidade. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui disse Jesus no versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele veio à terra para nos trazer a revelação de Deus, para se manifestar, louvado seja o nome do Senhor, manifestar Deus ao homem, por meio da sua simplicidade, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós entendemos que é por aí que nós podemos se encontrar com Deus, é aonde Deus pode, louvado seja o nome do Senhor, se encontrar com nós por meio da simplicidade. Bendito seja Deus. É necessário que haja em nós simplicidade e fé. Nós vimos ali Caleb e Josué, quando Moisés enviou aqueles espias ali para olhar aquela terra que Deus tinha prometido, eles foram ali, louvado seja o nome do Senhor, e eles vieram de lá dizendo que jamais eles podiam possuir aquela terra, porque eles eram como gafanhotos na presença daquele povo que possuía aquela terra. Mas Caleb e Josué, eles estavam olhando para Deus, para a promessa de Deus, e naquela simplicidade eles disseram, nós temos mais do que vencedor, nós podemos possuir essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eles estavam confiando na promessa de Deus que disse, eu vos dou esta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós hoje vamos ficar pedindo a Deus que Ele nos dê a revelação da sua palavra e por meio dessa simples mensagem, louvado seja o nome do Senhor, nós possa se encontrar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, na sua palavra. Isto, para que nós possa se apoiar na simplicidade e na fé, depende de onde você é nascido. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é nascido da palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor.
a palavra de Deus tem as preeminência em sua vida. Por isso que ele morreu. Esse, louvado seja o nome do Senhor, é o seu propósito. Quando nós temos apoiado em um ensinamento, em uma instrução, nós não conseguimos se encontrar com Deus e receber de Deus a revelação que vem, louvado seja o nome do Senhor, através do Espírito de Deus. Nós, naquele que encontra e conhece a Deus pelo estudo, louvado seja o nome do Senhor, ele conhece Jesus Cristo apenas na carne. Nós vimos Pedro, quando Pedro andou com Jesus, pescou com Jesus, comeu com Jesus, mas ele não tinha ainda recebido a revelação que vem de Deus, e ele conhecia Jesus apenas na carne. Mas quando Deus revelou a ele, lhe deu a revelação de quem era Jesus, Jesus diz a ele que não foi a carne nem o sangue que tinha revelado, mas sim o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, Pedro passou a conhecer Jesus de uma outra forma. Hoje, muitas pessoas dizem que conhecem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a gente fala com ele, em poucos minutos, você pode observar que eles conhecem Jesus apenas na carne, através de uma instrução que foi lhe dada, e eles não conhecem Jesus pela revelação que vem de Deus. Nós temos que deixar a palavra brilhar na nossa frente. Não importa, bendito seja o nome do Senhor, o que os intelectuais dizem. Eles podem dizer isso, dizer aquilo, louvado seja o nome do Senhor. Mas o importante é que você conheça Jesus pela revelação e creia na sua palavra. Porque Jesus Cristo, ele só se revela àquele, bendito seja o nome do Senhor, que não está afirmado em um ensinamento, em um estudo, que ele está crendo, louvado seja o nome do Senhor, na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Há poucos dias, um pastor de uma denominação, bendito é o nome de Jesus, me disse, se eu pregasse o que o Senhor prega na minha igreja, eu estava pregando para 4 pilares. Bendito seja o nome do Senhor. E ele pensou que ia me surpreender, louvado seja o nome do Senhor, com aquilo que ele me disse, mas eu já tinha certeza disso aí. Eu fui e lhe disse, eu pregaria para isto. Bendito seja o nome do Senhor. Para 4 pilares. Isto Jesus disse, ide e pregai o Evangelho, não para pregar a vontade do povo. E eu prefiro, louvado seja o nome do Senhor, estar no meio de 4 pilares, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, do que estar numa multidão, pregando o pecado, o mundanismo, como hoje nós estamos vendo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós, examinando a palavra de Deus, nós vimos Elias no tempo de Acabe e de Jezabel. Ele trouxe a palavra para um rei corrupto. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele rei corrupto que acompanhava uma ímpia mulher que era Jezabel, bendito seja o nome do Senhor, e pregava o pecado
Mas louvado seja o nome do Senhor. Quando Elias chegou ali pregando a palavra de Deus, ele não aceitou aquela palavra de Deus. Mas ele foi, como disse Elias, pela sua palavra de Deus, dizendo que os cães iam comer a carne de Jezabel. E que os cães iam lamber, louvado seja o nome do Senhor, o sangue daquele ímpio, Acabe, que estava ali fazendo a vontade do povo. Mas quando Elias, que estava ali sendo perseguido, bendito seja o nome do Senhor, ele se deparou com Deus, ele pensava que ele estava pregando para 4 pilares. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando disse a Deus que só ele restava, Deus mostrou a ele um rebanho de 7.000, louvado seja o nome de Jesus, que creram na sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Deus nos mandou, Jesus Cristo nos ordenou a pregar o Evangelho. E se você receber na palavra de Deus que você vai passar numa pedra ou numa parede, você tem que crer na palavra de Deus e se dirigir em direção daquela parede, porque Deus está na sua palavra. Quando você chegar ali, você vai achar uma porta aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a palavra ir na sua frente. Seja um prisioneiro de Cristo e não um prisioneiro dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje Deus, Ele está procurando pessoas que estejam dispostos a se fazer prisioneiro da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E crer em Jesus Cristo, palavra, bendito seja Deus. Nós podemos ver, bendito seja o nome de Jesus, quando Paulo, ele saiu ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 8, bendito seja o nome de Jesus. Paulo, ele saiu aqui, não sendo um prisioneiro da palavra de Deus. Paulo, ele saiu sendo, bendito seja o nome do Senhor, saiu apoiado na sua sabedoria, no seu estudo, e ele saiu ali, como diz aqui Jesus, ele saiu olhando para uma instrução, bendito seja o nome do Senhor. E ele não sabia que Deus tinha ocultado a sua palavra, a sua revelação dos instruídos e dos sábios. E ele saiu ali com uma credencial no seu bolso, bendito seja o nome do Senhor, e ele foi indo, louvado seja o nome do Senhor, confiando naquela autoridade que foi lhe dada para perseguir a verdade e pregar contra a verdade. E ele saiu como o doutor Saulo de Tarso, bendito seja o nome do Senhor, apoiado numa credencial ou numa autorização que Gamaliel tinha lhe dado, e ele foi indo, bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo 26, bendito seja o nome do Senhor, ou 9, capítulo 9, versículo 1, e Paulo, respirando ainda ameaça e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homem ou quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor.
E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aqui nós vimos um homem que saiu firmado, louvado seja o nome do Senhor, no estudo que ele tinha, e ele era um intelectual, e ele recebeu uma credencial, louvado seja o nome do Senhor, do sumo sacerdote, e ele saiu ali achando, eu sou o doutor Saulo de Tarso, e eu conheço toda a verdade, e eu tenho faculdade, e quando ele ia indo ali, volta e meia ele levava a sua mão no bolso e examinava se estava ali aquela autorização que tinha lhe dado, como hoje nós estamos vendo muitos Saulo de Tarso saindo, confiando numa credencial, e não buscam a Deus para receber a revelação divina de Deus, e eles estão indo, sameando o pecado, ia perseguindo a verdade, e ali Saulo ia indo, louvado seja o nome do Senhor, confiando, bendito seja o nome do Senhor, naquela autorização que ele tinha, e ele não conhecia Jesus Cristo pela revelação. Ele apenas conhecia pela carne, porque ele era um religioso, louvado seja o nome do Senhor. E ele saiu ali confiando, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus se aproximou dele, bendito seja o nome do Senhor, que diz aqui no versículo 4, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Bendito é o nome do Senhor. Ali caiu o doutor Saulo de Tarso, bendito seja Deus. Caiu com a sua credencial no bolso, bendito seja o nome do Senhor, e ali ele conheceu e recebeu a revelação de Deus, e ele passou dali em diante a conhecer Jesus Cristo pela revelação. Se você, meu querido amigo, que pertence a uma denominação, e você é instruído em doutrina, em estatuto, e você está confiando numa credencial, numa autorização que você tem no seu bolso, e você sai perseguindo a verdade, você sai pregando o mundanismo, o divórcio, a separação, o pecado, a prostituição, a vaidade, como hoje nós estamos vendo, você dobre o seu joelho e clame a Deus para que você possa conhecer Jesus Cristo como Paulo passou a conhecer aqui. Ele conhecia apenas Jesus Cristo na carne, mas quando ele se encontrou ali com a revelação de Jesus, ele conheceu Jesus Cristo revelado, e ele passou, não sendo o doutor Saulo de Tarso, mas ele saiu dali sendo um apóstolo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, bendito seja o nome do Senhor, ele continuou num outro caminho, completamente diferente daquele caminho que ele conhecia, porque agora ele conheceu a Jesus Cristo na revelação. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo religioso, ele caminha olhando, louvado seja o nome do Senhor, para a ciência, a teologia, e ele conhece Jesus Cristo na carne. E ele sai, homem instruindo o homem, e eles vão indo, bendito seja o nome do Senhor, como ali ia aquele Saulo de Tarso, para matar a verdade, louvado seja o nome do Senhor. E saiu ali um assassino
acredenciado, confiando numa credencial que ele tinha no seu bolso, mas quando ele se encontrou ali com Jesus, aquele homem que saiu ali como um assassino credenciado pelo um sacerdote religioso, quando aqui no versículo 6 de Atos dos Apóstolos 8, que nós estamos lendo, ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te dirá, te será dito o que convém fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando um homem tem um encontro com Jesus Cristo ressuscitado, ele passa a ser, bendito seja o nome do Senhor, um prisioneiro de Jesus. Ele não pode sair da sua palavra, bendito seja o nome do Senhor. E nós vimos ali como aconteceu, bendito seja o nome do Senhor, ali com Paulo, que ele ia indo por ali, caminhando, bendito seja o nome do Senhor, sendo um verdadeiro assassino credenciado, e ele confiando naquela credencial, naquela autorização que ele levava para matar a verdade, para matar os cristãos. Do mesmo modo, quando ele se revelou a Paulo, uma outra semente predestinada. Paulo, ele era um predestinado, mas era necessário, louvado seja o nome do Senhor, que ele tivesse aquele encontro com Jesus Cristo ressuscitado, como aconteceu com João Batista, que era um predestinado, e ele estava ali batizando, louvado seja o nome do Senhor, e ele estava confiando na palavra, mas quando ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, ele recebeu a revelação, bendito seja o nome do Senhor, que vem de cima. Louvado seja o nome do Senhor. Ali estava Paulo andando por ali, talvez ele possa ter até dito: se eu conseguir apanhar, louvado seja o nome do Senhor, esse bando, eu vou arrasar, porque eu sou, louvado seja o nome do Senhor, o doutor Saulo. Eu venho sob a autoridade de Gamaliel. Eu tenho a minha credencial dada por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Eu venho de uma faculdade, bendito seja o nome de Jesus, ou alguma outra escola, bendito seja o nome do Senhor. E eu posso arrasar esse bando que estão levando a verdade, porque eu sou o doutor Saulo, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando ele colocou aquela credencial no seu bolso e saiu, e ele disse: eu vou no meu caminho, até o fim. Como hoje muitos estão aí caminhando e confiando numa credencial, bendito seja o nome do Senhor, e nunca tiveram um encontro com Jesus Cristo ressuscitado. E eles conhecem apenas Jesus na carne, na instrução, no ensinamento, como Paulo saiu ali. Bendito seja o nome do Senhor. Mas naquele dia, por volta das 11 horas do dia, uma luz brilhou em sua face. Louvado seja o nome do Senhor. E ele caiu por terra. Louvado seja o nome de Jesus. Porque ele era uma semente predestinada. Deus disse
eu a tenho escolhido e eu vou lhe mostrar, louvado seja o nome do Senhor, que grandes coisas ele sofrerá por causa do meu nome. Eu o enviarei aos gentios e o desacreditarão sobre todos os aspectos que eles possam desacreditar. Contudo, ele levará o meu nome, louvado seja o nome do Senhor. Ali não saiu mais um homem que estava ali confiando numa autorização, que estava confiando no seu estudo, na faculdade, na teologia. Ele saiu ali, louvado seja o nome do Senhor, crendo e reconhecendo que existia um Jesus Cristo ressuscitado. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Agora, Paulo desceu, então, até que ele teve toda a sua natureza eclesiástica eliminada. Tudo saiu dele. Ele foi lá embaixo, no lado de trás do deserto, louvado seja o nome do Senhor, e ali ele ficou por 3 anos e meio. E ali embaixo, na Árabe, louvado seja o nome do Senhor, até que ele aprendeu a palavra de Deus, buscando a Deus, a Jesus que ele tinha se encontrado. E a palavra se tornou ele, e ele se tornou, louvado seja o nome do Senhor, um prisioneiro da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus hoje está procurando homens capazes de se tornar prisioneiro, para que ele possa se manifestar como, bendito seja o nome do Senhor, como ele se manifestou a Paulo, para se tornar um prisioneiro. Agora Paulo saiu ali, prisioneiro da palavra, nos grilhões do amor. Um prisioneiro, aqui vem ele, não como um assassino credenciado, mas como um prisioneiro de Jesus Cristo, prisioneiro da palavra, de volta nos grilhões do amor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse a Filemão, seu irmão, que ele era um prisioneiro. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a experiência de seminário, louvado seja o nome do Senhor, se foi. Ele falou para Filemão, eu sou um prisioneiro. Aqui vem ele, de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, trazendo ele como prisioneiro da palavra. Deus, nessa última era corrupta que nós estamos vivendo, nesse sistema religioso que causa vergonha no mundo, Deus está procurando o homem capaz de se tornar prisioneiro de Deus, para se levantar, louvado seja o nome do Senhor, como Paulo se levantou, para levar, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus, não levar uma sabedoria, uma instrução, como Jesus diz ali, que Deus ocultou dos instruídos, para revelar os pequeninos. Enquanto você não tiver uma revelação de Deus, um encontro com Deus, você está enganado, como estava ali o apóstolo Paulo. Não importava que fosse um estudado, um intelectual, bendito seja o nome do Senhor. Ele tivesse aprendido, ele tinha
que conhecer a Deus pela revelação. Louvado seja o nome do Senhor. O intelectual saiu totalmente fora do negócio. Então, quando a revelação veio, a qual sobre a pedra que a igreja está edificada, então aquele doutor Saulo, ele morreu ali e saiu um prisioneiro da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora você medite comigo, louvado seja o nome de Jesus, e você note, nenhum profeta lhe instruiu, nenhum rei, nenhuma outra coisa, mas aqui, pela primeira vez, Deus foi revelado em Cristo na plenitude da divindade, corporizado, em carne humana. Essa é a revelação. Você tem que buscar a Deus e crer em Deus e crer na sua palavra para que você possa ter um encontro com Deus pela revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum homem, sem ter esse encontro, essa revelação de Deus, ele pode levar a palavra de Deus. Nós vimos Moisés, que era um predestinado por Deus para ser um libertador, e ele foi, a sua vida cheia de altos e baixos, e ele foi ali, entrando deserto adentro, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando, bendito seja Deus, Moisés estava ali apacentando o rebanho do seu sogro, ali ele viu algo diferente. Ele viu uma sarça que ardia numa chama, mas que aquela sarça não se consumia. E ele se virou, louvado seja o nome do Senhor, para ver o que acontecia, e ali ele se encontrou com Deus. Deus se revelou a ele, ali na sarça. E Deus continua sendo o mesmo. Ele quer encontrar o homem e achar o homem que crê na sua palavra, não num estudo ou numa credencial que ele leva no bolso, para que Deus possa se revelar como ele se revelou a Moisés ali na sarça. Bendito seja o nome do Senhor, para que ele reconheça a Deus na revelação espiritual. E ele possa receber a revelação da palavra e ele não saia pregando a palavra de Deus baseado em seminário, em instrução dada por os Gamaliel de hoje, em credencial, como eu vejo muitos que chegam para mim e se apresentam, puxando a sua credencial, eu sou esse, eu sou aquele, e não conhece a Jesus Cristo ressuscitado. Mas que Deus nos abençoe, bendito seja o nome do Senhor, e que nós possamos receber a humildade de Deus, para nós se encontrar, louvado seja o nome do Senhor, com Jesus Cristo, não pela sabedoria, não pela instrução, mas pela humildade, para que nós possamos receber a revelação de Deus, bendito seja o nome do Senhor, para nos levar para esse mundo triste, que está aí no sofrimento, na imoralidade, no horror. Nós estamos vendo aí matança, bendito seja o nome do Senhor, tanto na carne como no espírito, porque tudo que sai da palavra entra na morte. E Paulo saiu ali como um assassino credenciado. Mas quando ele se encontrou com Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, e ele recebeu a revelação de Deus, ele pôde dizer, eu sou um prisioneiro de Cristo. Que Deus hoje lhe revele
através dessa simples mensagem, e que você possa ser um prisioneiro da palavra de Deus, que é o verdadeiro Jesus, e leve a palavra de Deus revelada para a salvação de todo aquele que crê. E que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor, no nome de nosso Senhor Jesus. Amém.